Olá a todos, tudo bom? Eu sou Matheus Santos e hoje estarei ensinando a como criar do zero esta planilha para o controle dos PDIs da sua empresa. Caso você deseje me adicionar no LinkedIn, o link para o meu perfil estará na descrição e no primeiro comentário fixado. E se você ainda não é inscrito no canal, solicite a sua inscrição e que você ative o sininho. Dito isso, vamos apresentar a planilha. Nesta planilha, você vai ter os seguintes controles, né? Você vai poder filtrar por ano, então você vai poder manter essa planilha aí por bastante tempo, caso você deseje, e pelo nome das pessoas que estão dentro deste PDI. E quais são aqui os gráficos que aparecem, né? A quantidade de capacitação que você tem dentro desse PDI por status, então quantas foram concluídas, quantas estão em andamentos, quantas foram canceladas, etc. A quantidade de capacitação por tipo, então uma capacitação técnica, uma capacitação comportamental, né? O top 10 quantidade de capacitação que mais aparece. Então, como a gente vai controlar o PDI de várias pessoas, algumas ações, né, podem ser iguais, né? Então, poxa, esse cara precisa de um curso de comunicação, o outro também, o outro também. E aí a gente vai fazer um ranking, um top 10, para, né, futuramente a gente, poxa, implementar essa ação às vezes numa plataforma já EAD, fixar um prestador de serviço ali para fazer aquela capacitação em específico, né? E a quantidade de capacitação por setor, belezinha? E aí a gente pode ir filtrando, né, para ver o que está acontecendo, belezinha? Dito isso, a gente vai dividir em algumas partes, tá? Primeiro a gente vai trabalhar a base, que é super simples. Depois a gente vai criar o layout e por último a gente monta os gráficos. A primeira parte, pessoal, vai consistir em você construir essa base, tá? E é super simples, veja só. Na nossa base, a gente vai ter a matrícula do funcionário, o nome do funcionário, que está dentro desse PDI, o setor a qual essa pessoa pertence, tá? Então isso aqui pode vir do seu sistema já. O tipo de competência, então aqui a gente vai responder se é uma competência comportamental ou técnica. A capacitação que essa pessoa vai fazer, então, eu preciso, né, que essa pessoa desenvolva Excel, eu preciso que essa pessoa desenvolva comunicação, então isso aqui é o item que a pessoa precisa desenvolver, tá? E aí na coluna F a gente vai destrinchar essa ação, né? Lembrando que uma capacitação em si, ela talvez uma ação só não resolva, né? Então, por exemplo, eu quero desenvolver, sei lá, a comunicação de um dado colaborador. Poxa, uma ação é ele fazer, por exemplo, um treinamento. E uma outra ação é posteriormente a gente colocar ele para fazer apresentações. Então, para desenvolver um item, eu vou utilizar duas ações, né? Que é o exemplo que acontece aqui, ó. Então, para desenvolver comunicação, essa pessoa faz o curso de comunicação e depois ela realiza apresentações, né? Então, eu posso ter um para um, né? Então, a capacitação é, sei lá, desenvolver Excel e aí ela faz o treinamento, ou eu posso ter itens aqui que eu preciso de 2, 3, 4, 5 ações para resolver aquele problema. Aí você tem aqui o início da ação e o prazo final. Então, quando iniciou e quando você gostaria que isso aí fosse concluído. Aqui está o responsável, caso você deseje, tá? E aqui o status daquela ação. E aqui o ano de origem, né? Então a gente vai retirar esse ano aqui do início da ação. Aqui eu vou fazer algumas sugestões, tá? O tipo de competência, a capacitação, a ação e o status é legal a gente utilizar esse recurso aqui chamado validação de dados. Para quê? Para que a gente trave as opções que a pessoa possa digitar aqui dentro da célula, tá? Porque senão acaba virando uma bagunça, já que a gente vai representar algumas dessas colunas em gráficos, tá? E o que eu vou sugerir para vocês? Vocês aí criam uma aba, aqui eu chamei de cadastro, você pode colocar o nome que você quiser, onde a gente vai colocar essas colunas aqui, ó, tá? Então, no tipo de competência, eu vou colocar comportamental e técnica. Se tiver alguma outra que você queira colocar aqui, pode colocar. As capacitações, né? Então, provavelmente isso aqui vai ser frequentemente alimentado. A ação, embora a gente, neste meu modelo aqui, a gente não vai colocar nenhum gráfico representando as ações, se você quiser também, fica aí como opção. E os status, tá? Então vai ser basicamente isso. E aí o que a gente vai fazer, tá, pessoal? Aqui tem a minha base, né? Vamos dizer assim, mais crua. A primeira coisa que a gente vai fazer é transformar isso aqui em tabela para facilitar a alimentação no futuro. Então você pode selecionar ela todinha, com título e tudo, tá? Inserir, tabela, deixa essa opção marcada de minha tabela tem cabeçalho e dá OK. Segundo passo, aqui no ano, a gente vai digitar uma funçãozinha, tá?
vou retirar aqui o filtro, que é a seguinte função, igual ano, abro meu parênteses, né? Não digite errado igual eu digitei aqui, igual ano, abro meu parênteses, tá? E aponto aqui a data inicial da ação, tá? E aí eu fecho parênteses e dou Enter. Então ele vai extrair para mim o ano que eu iniciei aquela ação. Então o que eu quero dizer aqui? Eu posso criar um histórico de PDIs. Então como é que foi as ações que eu iniciei em 2022, 2023, 2024 e por aí vai. É a única função que a gente vai utilizar dentro dessa base, tá? A segunda etapa é colocar essas validações aqui. Então a gente vai começar pelo tipo de competência. Então eu vou selecionar, né, essa coluna, tá? Menos o título. Vou vir aqui em dados, validação de dados, permitir aqui tá qualquer valor, clico na setinha, venho em lista e clico nessa setinha. E aí eu vou lá em cadastro e seleciono as opções que eu escrevi. O que eu recomendo que vocês façam, tá? Aqui eu selecionei até a linha 13, mas aqui eu vou apagar o número e vou digitar, por exemplo, o número 200, tá? Por quê? Porque ele vai selecionar até a linha 200, tá? É um exagero? É um exagero. Mas o que eu estou tentando dizer para ele? Seleciona esse monte de células em branco, porque se você for lá de baixo depois e escrever alguma outra coisa, já vai aparecer na sua validação. Você não precisa vir aqui arrumar, tá? Recolho na setinha e dou OK. E aí olha o que acontece. Quando eu venho aqui, eu não posso mais escrever qualquer coisa, tá? Ele me dá um bloqueio. Então a pessoa, quando ela vier preencher, ela vai ter que escolher uma das opções que você colocou lá. E aí qualquer outra coisa que eu escreva aqui embaixo, porque eu selecionei algumas células em branco, tá? Aparece para a gente selecionar aqui, belezinha? E aí eu vou fazer isso também com a capacitação, bem tranquilo. Ó. Venho aqui na capacitação, dados, validação de dados, permitir, lista, clico na setinha e mesmo esquema, seleciona aqui e coloca aí uma quantidade de linhas bem a mais para quando você quiser escrever alguma coisa aqui embaixo, tá? Então eu fiz aqui a capacitação. Na ação também, se você quiser fazer, tá? Validação, lista, e vou aqui nas ações. OK? E por último, o status, né? Venho aqui em dados, validação, permitir lista, cadastro e coloco aqui os status. Bem tranquilo. E vou dar OK. Belezinha? Então, a nossa base, ela tá pronta, tá? Então, basta que você vá preenchendo, né? E aí, quando eu faço um preenchimento, então eu vou colocar aqui o ID5, vamos supor que isso aqui, sei lá, é o Thiago Souza, tá? Ele é do RH, por exemplo, tá? Inclusive, talvez você possa até também colocar isso no setor, mas eu suponho que isso aqui você vai tirar do seu sistema de RH, então fica mais simples de preencher. Você escolhe o tipo de competência, então, por exemplo, é uma comportamental, e aí eu venho aqui escolher, poxa, não tem a opção que eu quero aqui, tá? Então, você pode vir aqui na parte de capacitação e escrever o item que você quiser. Então, vou escrever aqui qualquer coisa, ABC, por exemplo. E aí, eu venho aqui e coloco, né? Ah, é a capacitação ABC. Qual é a ação que você vai tomar? Se não tem aqui também, você volta aqui na ação e deixa cadastrado, tá? Vamos supor que é realizar um treinamento. E aí você coloca a data de início, a data final, né, o prazo, quem que é o responsável por aquilo e o status. Vamos supor que isso aqui ainda está aguardando início, por exemplo, tá? E aí já era, está preenchido. Bom, feito isso, pessoal, a nossa próxima etapa é criar o nosso layout. Eu recomendo que vocês utilizem o PowerPoint, tá? Ou pode utilizar o Photoshop, um Canva da vida, ou utilizar mesmo o PowerPoint. O que vocês vão precisar fazer? Botão direito aqui no slide, novo slide, criei um slide em branco, seleciona essas caixas aqui e deleta, a gente não precisa disso, tá? E aí, como opção, caso vocês desejem, vocês podem colocar uma imagem aqui no fundo. Basta vocês escolherem a imagem que vocês desejam, né? Vim aqui em inserir, imagem, busca no seu computador, e ela vai cair dentro do seu PPT. Aí você ajusta, né, o tamanho da forma que você quiser, tá bom? Não precisa ter imagem, tá? É uma opção, caso você deseje. E aí o que a gente vai fazer? A gente pode vir aqui em inserir, vir aqui em formas, e eu vou utilizar aqui em retângulos o retângulo padrão, tá? Você abre ele, pode abrir mais ou menos desse tamanho, não tem problema. O que eu vou fazer? Contorno de forma, eu vou colocar na cor preta, e no contorno de forma eu vou vir em espessura e vou aumentar um pouquinho. Vou colocar aqui, ó, esse 1,5 aqui mais ou menos, tá? Beleza.
No preenchimento da forma, eu vou vir aqui, vou vir mais cores de preenchimento, vou vir aqui no personalizar, e aí eu vou escolher aqui o branco, tá? Vim aqui em cima, você poderia até fazer por aqui primeiro, né, branco. Vem aqui em mais cores de preenchimento, e aqui na transparência você aumenta, tá? Então você vai testando aquilo que lhe agrada. Vou colocar no 20, ó, o 20 para mim ficou bom. Por quê? Porque essa imagem, essa forma, você começa a enxergar a imagem que está atrás da forma, porque a gente deixou um pouco ali mais transparente, tá? E como isso é uma forma, se eu der 2 cliques em cima e digitar algo, funciona. Só que como está na cor branca, você não está enxergando. Então basta que você dê 2 cliques. Você pode mudar por aqui mesmo, tá? Ou pode vir aqui na página inicial, vem aqui no azinho, coloca a cor preta, negrito, tá? E corrige. Filtro. E aqui a gente tem algumas opções, né, de alinhamento de texto, tá? Então você pode alinhar aqui na parte superior, parte inferior, eu vou colocar na parte superior. E aí você pode colocar, por exemplo, na esquerda, na direita ou no centro. E aqui também você pode mudar a fonte, né, caso você deseje, pode colocar negrito, itálico, sublinhado, etc. Então a gente criou aqui o primeiro espaço, tá? Dessa forma aqui. Outra coisa que a gente pode fazer também é criar o espaço para os outros gráficos, né? Então aqui, como eu vou utilizar 4 gráficos, o que eu vou fazer? Ctrl+C, Ctrl+V. Eu tenho que lembrar que eu quero deixar aqui um espaço para o título, tá? Dessa forma. Então você diminui o tamanho, mais ou menos assim. E aí vê mais ou menos o que cabe aí na sua tela, tá? Eu não vou me preocupar tanto com alinhamento, com o tamanho perfeito, que é só para demonstrar o que eu estou fazendo, tá? Dessa forma. E aí, se essa imagem ainda estiver te incomodando tanto, você pode, por exemplo, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, deletar esse título aqui, ó, e passar algo cobrindo a tela toda, tá? Dessa forma assim, ó. E aí basta que você venha aqui em organizar e vá recuando, tá? Até você ter passado tudo e só não ter passado a imagem. E aí você pode vir inserir caixa de texto, abre aqui uma caixa de texto e escreve o que você quiser. Então vou colocar aqui, ó, controle de PDI, por exemplo. PDI. Você pode centralizar, aumentar tamanho, negrita, etc. E aí você pode, né, claro, mudar os títulos desse gráfico. Então aqui vai ser o gráfico 1, aqui vai ser o gráfico 2, aqui vai ser o gráfico 3 e aqui vai ser o gráfico 4. E aí você pode colocar o nome que você achar mais adequado. Caso você queira pausar o vídeo e ver os nomes que eu coloquei, também fica a seu critério. Se você quiser utilizar ícones, um site que eu recomendo muito é o Flat Icon, tá? Tem vários tipos de ícones aqui. Para você utilizar o site melhor, eles pedem para você fazer uma conta, super simples, colocar ali e-mail e senha, tá? E aí você pode pesquisar aqui o que você quiser, tá? Se você pesquisar em inglês, é bem capaz que você tenha mais resultado, mas em português também funciona, tá? Então, vou colocar aqui RH, por exemplo, também aparece várias coisas, né? Então, gostei desse ícone. Cliquei aqui em cima. Posso vir aqui e salvar no PNG. Eu recomendo que vocês coloquem esse tamanho aqui do 512 pixels, tá? E se você tiver logado no site, você pode vir aqui em Edit Icon. E você clica aqui nesse disco colorido e você pode mudar a cor do ícone, tá? Depois basta clicar em Download, PNG, e escolhe aqui esse tamanho que eu recomendo que a imagem venha maior, tal. Aí você tem um controle maior de tamanho, tá? E aí depois que você baixar seus ícones, é bem simples, né? Basta que você venha inserir imagem, este dispositivo e ir arrumando seus ícones. Eles vão vir um pouco maior, que aí basta que você ajuste, beleza? O resultado final, mais ou menos, é este daqui. Feito isso, basta que você venha em Arquivo, Salvar como, Procurar, tá? Aí onde vocês vão tá salvando o arquivo de vocês, tá? E aí vocês dão o nome que vocês quiserem. E aí vocês colocam PNG e cliquem em salvar. Apenas esse slide e prontinho. Vocês acabaram de salvar este arquivo aqui como um PNG. Aí basta que vocês voltem para o Excel de vocês, criem uma nova aba. Eu vou chamar essa aba aqui de Dash.
tá? E aí basta aqui, opa, já tem um nome parecido, né? Eu vou colocar aqui dash 2. Aí basta que você venha inserir imagem e procurar no seu computador aonde você salvou aquela imagem que você fez lá no PowerPoint. E ela vai vir para você dentro do seu Excel, certo? E aí você vai ajustar o tamanho, né? Lembrando que para ajustar o tamanho da imagem, utilize sempre as pontas, tá? Da parte das extremidades, né? Então, esquerda, direita, em cima e baixo, etc. Que aí fica a imagem fica simétrica, ela não distorce. Dessa forma aqui. Feito isso, a última etapa é a gente criar os gráficos. A criação de gráficos vai ser bem tranquila. Você vai vir aqui na sua base, onde você preencheu, colocou ali as suas validações, fez a sua aba cadastro certinho, transformou em tabela, essa parte é muito importante, tá? Pode clicar em qualquer célula, vem aqui em inserir e vem aqui em tabela dinâmica. Deixe essa opção marcada, nova planilha, e clique em OK. Eu vou chamar isso aqui de AUX vídeo, né? Que a gente está fazendo aqui no vídeo, tá? E aí o que a gente vai fazer aqui, tá? Um grande aliado da gente nas tabelas dinâmicas vai ser essa coluna aqui de capacitação, tá? E aí você vê como que você quer avaliar, se você quer avaliar por capacitação, ou por competência, etc. Tá bom? Qual que é o nosso primeiro gráfico? Quantidade de capacitação por status. Então, o que eu estou querendo avaliar com esse gráfico? Tá? Você vai vir aqui, vai cadastrar, né, um tipo de competência, se é comportamental ou técnica que você está desenvolvendo, e você vai setar o que você está querendo desenvolver. Então, você está dizendo aqui para mim, é algo comportamental. O que é esse comportamental? É comunicação. Você poderia colocar técnica aqui, só exemplo, tá? E aí, essa capacitação aqui, eu repito ela 2 vezes, porque eu vou ter o desenvolvimento dela em 2 partes. Uma que a pessoa faz o curso e outra que a pessoa realiza a apresentação. Se você entender que esse nome capacitação não é bom, você pode substituir, por exemplo, o nome capacitação por ação e utilizar, por exemplo, a coluna F como referência. Nesse caso aqui, eu vou utilizar a coluna E da capacitação. Né? Por isso, entender a sua necessidade, como você quer enxergar o que... Você entender o que você está fazendo, tá? Para não mostrar um número ali errado ou distorcido, tá bom? Então, eu vou seguir utilizando a capacitação, mas talvez para vocês seja interessante utilizar a ação. Avalie aí a sua situação, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a coluna capacitação e vou jogar ela em valores. Como é texto, ele já faz uma contagem para mim, porque não tem como, né, somar o texto. Então, ele conta, ok? E eu quero saber essa contagem por status. Então, eu vou pegar a coluna do status aqui, ó, que eu tenho aqui, a J, tá bom? Vou pegar aqui o status e jogar aqui, ó. Então, ele já colocou, uma está guardando início, 4 está concluída e 3 está em andamento, certo? Clico sobre a minha tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, e eu vou utilizar muito aqui o gráfico de barras, tá? E eu vou dar OK. Quando a gente utiliza o gráfico de barras, o que é legal a gente fazer na nossa tabela dinâmica? Seleciona aqui esses números, página inicial, classificar e filtrar e coloca do menor para o maior, para que ele fique nesta ordem, tá? Não tem necessidade de legenda nesse gráfico, eu clico em cima e deleto. Não precisa de título, porque a gente já montou o nosso layout, né? Então não tem por que ter título ali. Então eu deleto, tá certo? Esses botões aqui, ó, que está escrito status e contagem de capacitação, eu não preciso, então clica sobre o gráfico, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno, né? Até me atrapalhei, vou voltar aqui, tá? Clica sobre o gráfico, eu falei para retirar os botões e acabei tirando as cores. Então clica sobre o gráfico, vem aqui em análise de gráfico dinâmico e clica nesse botão aqui, ó. Então aqui eu retirei os botões, tá? Agora vamos retirar o fundo. Clica sobre o gráfico, formatar, preenchimento de forma sem preenchimento, contorno de forma sem contorno. Vocês vão reparar que tem passando umas linhas aqui no meio do meu gráfico, tá? Clica sobre elas e clica em Delete. Você pode clicar nesse maisinho aqui, ó, que é elementos do gráfico, né? Para ele aparecer, você tem que clicar em cima do gráfico e aí ele aparece. E eu coloco aqui rótulo de dados, ó, certo? Esse carinha aqui, que é meu eixo, que mostra os números, eu entendo que eu não preciso dele, né? Já que os números estão aparecendo nas barras. E um outro ponto que é legal a gente tomar cuidado é o seguinte, garantir que esse cara sempre comece do zero para que a gente não tenha distorções na nossa avaliação de dados, tá? Então eu clico sobre esse eixo, botão direito, formatar eixo. Aqui vai ter vou clicar aqui de novo.
Belezinha, aqui. Aqui vai ter, né, em opções de eixo, os limites, que é qual é o número mínimo que vai estar aparecendo nesse gráfico e qual que é o número máximo. Todas as opções aqui estão automáticos, então ele vai se adaptando conforme o número que está aparecendo, que vai aparecendo nas barras. Eu vou deletar esse zero automático, vou colocar esse zero e vou dar Enter. Isso garante que o meu gráfico sempre vai começar do zero. Não vai ter oscilação, ele não vai alterar independente do número que apareça ali, tá? O máximo não precisa mexer, deixa ele flexível mesmo, mas o zero começa do zero, beleza? E eu vou deletar esse eixo aqui que eu não preciso. Posso, por exemplo, aumentar um pouquinho o tamanho da letra, colocar negrito, por exemplo, na cor preta, e posso fazer isso também com os números, se você achar interessante, tá? Fica a seu critério. Quiser mudar as cores das barras, clica sobre as barras, formatar, preenchimento de forma, e aí você escolhe a cor que você deseja. Como os nossos outros 3 gráficos são exatamente igual a esse, talvez a gente só mude a cor, e a gente fez várias alterações, eu vou salvar esse gráfico como modelo, para quando a gente puxar o próximo, já venha, né, com todas essas edições. Então vou dar botão direito, salvar como modelo, e ele vai te jogar numa pasta e aí você dá um nome, tá? Vou dar um nome aqui fácil, para a gente achar, AAPDI. E eu vou salvar, tá salvo. Para retirar esse gráfico daqui e colocar lá no nosso painel, a gente vai dar um Ctrl X, vai lá no Dash e vai dar um Ctrl V. E aí, você aloca ele certinho aqui. Beleza? Se você quiser, né, aí você vai ajustando, ó, o tamanho certinho, tá? Se você quiser controlar o tamanho preciso do gráfico, fica a seu critério. Clica sobre o gráfico, formatar, e aqui no tamanho você tem a altura e largura do gráfico. Se você quiser aí controlar certinho, bonitinho, na régua, só utilizar aquele campo ali, tá bom? Beleza. Agora, quantidade, né, de capacitação por competência. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu quero saber quantos itens eu tenho ali de desenvolvimento que são técnicos e comportamental, tá? Então, para isso, eu vou utilizar, deixa eu abrir aqui para vocês, eu vou utilizar o tipo de competência e o tipo de competência, tá? É isso que eu vou fazer. Simplesmente eu vou contar quantas vezes aparece a palavra comportamental e quantas vezes aparece a palavra técnica. Essas informações você preenche aqui, ó, no tipo de competência, né? Quando você escolhe ali. Uma das primeiras coisas que você faz na tabela. O que eu vou fazer agora? Vou selecionar essa tabela dinâmica, Ctrl C, Ctrl V. É legal deixar uma coluninha de espaço, tá? Caso dê algum erro. Clica sobre a tabela dinâmica. Se essa janela aqui estiver fechada, análise de tabela dinâmica e vem aqui em lista de campos, tá? Vou jogar tudo fora. Vou pegar tipo de competência e jogar em linhas, pegar tipo de competência e jogar em valores. Selecione essa opção, página inicial, classificar e filtrar e coloca do menor para o maior, tá bom? Clica sobre a tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, vem aqui em modelos e procura aquele modelo que a gente salvou, tá? Aqui eu tenho vários modelos salvos, tá? São de outras aulas. Deixa eu só achar esse cara aqui. Tá aqui, ó, a PDI. Como a gente salvou como modelo, ele salvou exatamente todas as alterações que a gente fez naquele primeiro gráfico. Então já está tudo editadinho, tá? É só dar Ctrl X e colar lá no seu painel. Certo? Bonitinho, ó. Belezinha? Belezinha. Esse próximo gráfico aqui é o top 10 quantidade de capacitação. O que acontece? Lá na nossa base a gente tem aqui uma coluna de capacitação que a gente vai realizar ali para os funcionários, ou o funcionário vai realizar para eles, tá? A gente coloca ali o nome da instrução que a gente vai realizar para aquele funcionário. E aí eu quero criar um ranking. Por quê? Nos PDIs, alguns cursos, alguns treinamentos, eles se repetem, certo? Então, um monte de gente vai querer aprender, sei lá, apresentação em público, um monte de gente quer aprender SAP, Excel, Power BI, etc. Então, você tem ali alguns treinamentos muito comuns entre várias pessoas. A ideia é criar um ranking para que eu tenha essa visibilidade para, tipo, facilitar a contratação de um treinamento. Se você, às vezes, tem uma plataforma EAD, preparar um treinamento e já deixar dentro dessa plataforma para quando alguém levantar, você falar, olha, já tem uma plataforma. Então, para a gente ter essa ideia de como que estão os PDIs das pessoas, tá? Para até, às vezes, você consegue até algum tipo de economia aí no seu budget de treinamento, tá bom? Como que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai utilizar a coluna capacitação, a gente vai utilizar um recurso de ranking. Então, vou selecionar minha tabela dinâmica,
Ctrl C, Ctrl V. Vou jogar aqui tudo fora, tá? Vou pegar a capacitação e jogar em linhas, e pegar a capacitação e jogar em valores. Então ele vai contar quantas vezes cada um desses itens aqui apareceu. Seleciono os números, página inicial, classificar e filtrar, vou colocar do menor para o maior. E eu clico na setinha, nessa setinha aqui, ó. Venho aqui em filtro de valores, vou colocar aqui os 10 primeiros, tá? Aqui a gente pode fazer um ranking. Aqui no caso eu quero mostrar os primeiros, a gente poderia também mostrar os últimos. E esse 10 aqui significa que eu quero fazer um top 10. Ah, Matheus, eu gostaria de fazer um top 3. Então você vem aqui e coloca o número 3. Ah, eu gostaria de fazer um top 5. Coloca o top 5 aqui. Quero fazer um top 15. Coloca o número 15 aqui. Eu quero um top 10, vou deixar o número 10 e vou dar OK. Ah, aqui só está aparecendo 4, porque tem apenas 4 itens. Se tiver 20, 40, 50, ele vai mostrar apenas os 10 primeiros, tá bom? Cliquei sobre a tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico. Venho em modelos e procuro lá o modelo que você salvou. Belezinha? Ctrl X para recortar, vai lá no Dash e cola. Certo? E o último, a quantidade de capacitação por setor, tá? Então, a gente tem aqui na nossa base a coluna capacitação e a gente tem aqui a coluna do setor. Cadê o setor? Aqui. Para ver ali qual setor a gente está investindo mais dinheiro ou precisa ali de um pouco de mais de atenção, tá certo? A gente vai selecionar uma tabela dinâmica, Ctrl C, Ctrl V, e pronto. Eu poderia aproveitar isso aqui, tá? Mas eu vou limpar para começar do zero. Então eu vou pegar a capacitação e vou jogar em valores, e vou pegar o setor e vou jogar em linhas. Prontinho. Seleciono os números, página inicial, classificar e filtrar, colocar do menor para o maior, análise de tabela dinâmica, gráfico dinâmico, modelos, e você acha o modelo que você salvou. Ctrl X para recortar, lá no seu Dash, Ctrl V, e cola aqui em cima. Belezinha? E ajusta da forma que você achar mais interessante, né? E aí, se você quiser mudar a cor das barras, é só clicar em cima das barras, ó. Formatar, e você pode mudar a cor do seu gráfico, tá? Que eu vou colocar qualquer cor, que é só para demonstrar, tá? Beleza. Próxima etapa é colocar os filtros. Então, venho aqui na minha aba auxiliar, clique em qualquer tabela dinâmica, análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados, eu vou escolher o ano e o nome, tá? As opções aqui nada mais são do que os títulos das colunas da sua tabela. Ok. Então o que ele fez aqui foi criar um filtro, tá? Um filtro mais bonitinho. Algumas edições que é legal fazer aqui. Clica sobre a primeira segmentação, segura o Ctrl, clica sobre a segunda, botão direito, configuração da segmentação de dados e marca essa caixinha aqui, ó, ocultar itens sem dados. Certo? Próxima coisa. Quando a gente começa a clicar nos nomes aqui, ó, a gente vê que essa tabela dinâmica aqui ela está se mexendo, tá? Mas eu preciso que esses carinhas aqui conversem com todas as tabelas dinâmicas. Para fazer isso é muito simples. Clica sobre segmentação, botão direito, conexões de relatório, e ele vai me mostrar aqui, ó, as 4 tabelas dinâmicas que eu construí. E aí eu marco todas as caixinhas e dou OK. Faço isso com a outra, botão direito, conexões de relatório, marco todas as caixinhas e dou OK. Clico sobre a primeira, segurando o Ctrl, clico na segunda, Ctrl X para recortar e colo lá no meu painel. E aí você ajusta, tá? Aqui a do ano e aqui a do nome. Tá? Lembrando que conforme você for preenchendo os nomes aqui, tá? Ele cria uma barra de rolagem quando falta espaço, tá? Como é demonstrado aqui, ó. Então ele cria essa barrinha de rolagem aqui. Então não se preocupe. E também, aqui no ano, se você quiser, você pode vir clicar em cima da segmentação, vai habilitar essa opção aqui, segmentação, você pode aumentar as colunas, tá? Porque tem espaço. E aqui, também, selecionamos elas, em segmentação, você tem aqui algumas opções de formato, tá? De cor, etc. Beleza? Então, por exemplo, eu quero ver como é que está a situação do Carlos, eu quero ver como é que está a situação do João, da Maria, do Matheus, do Thiago, etc. E se você tiver mais informações de anos anteriores também, você vai poder filtrar por aqui. Para manter isso aqui atualizado, é muito simples, tá? Qualquer item que você adiciona ou deleta, para que se reflita aqui no painel, você precisa adicionar uma opção de atualizar. Então, por exemplo,
Esse cara do status aqui que estava aguardando início, a gente colocou e está em andamento. Então, vou mudar aqui para em andamento. Só que quando eu vou lá no painel, o aguardando início ainda aparece. Para que isso se resolva, você tem que mudar a informação, clicar sobre a tabela, design da tabela, atualizar e atualizar tudo. Quando você faz isso, aí sim a informação é modificada. Eu vou voltar isso aqui para aguardando início e eu vou cadastrar uma nova pessoa. Então é 6, sei lá, a Joana, tá? A Joana, por exemplo, lá da produção, é algo técnico, né? Técnico, é um treinamento, sei lá, de SAP, e a gente vai realizar um treinamento. Essa aqui é a data de início e fim, o responsável, sei lá, a própria Joana, e isso aqui está em andamento. Então adicionei uma nova informação, só que para que se reflita aqui, precisa da base, design da tabela, atualizar e atualizar tudo. Se você deletar alguém também, deletou, clica na tabela, design da tabela, atualizar e atualizar tudo. Então, basicamente, pessoal, essa é a tabela para vocês controlar o PDI aí de vocês. Espero que isso aqui seja útil, espero que vocês tenham gostado. Caso você queira me adicionar no LinkedIn, o link para o meu perfil estará na descrição e no primeiro comentário fixado. E caso aí você não seja inscrito, solicita a sua inscrição e que você ative o sininho. Muito obrigado pela sua atenção, até a próxima e tchau, tchau!